Estou muito feliz em ter você aqui em nossa corrente de oração. Hoje, você entrará em um momento muito especial, um tempo de comunhão profunda com Deus através de 3 salmos que foram esquecidos por muitos, mas que escondem um poder impressionante. São passagens que, quando oradas com fé e entendimento, podem gerar respostas imediatas, libertações profundas e restauração total. Esses salmos têm sido como ferramentas espirituais silenciosas, esperando apenas serem ativadas com fé. Sinta-se acolhido pelo amor do Pai Celestial e permita que essas orações toquem o seu coração e tragam a paz que você tanto busca. Que essa experiência seja um momento único de transformação espiritual, reconexão com o Senhor e renovo da sua fé. Que hoje, ao orar, você experimente algo diferente, algo que te faça declarar com ousadia: Deus agiu na minha vida. Você já percebeu como muitas vezes somos levados a repetir os mesmos textos e orações, esquecendo que a Bíblia é viva e que cada versículo carrega uma porção específica da vontade de Deus? Há salmos que foram deixados de lado nas pregações, nas leituras devocionais, nas orações guiadas. Salmos que não recebem tanto destaque, mas que carregam promessas tão impactantes quanto o Salmo 91 ou o Salmo 23. E hoje, você terá acesso a 3 dessas joias escondidas da palavra. Não se trata de segredo, mas de revelação. Muitos passam a vida sem jamais entender que existem passagens específicas que respondem exatamente o que eles estão vivendo. Dores emocionais, batalhas espirituais, situações de injustiça, perda de propósito, confusão interior. Esses salmos, por estarem esquecidos, não têm sido usados como instrumentos de cura e libertação. Mas hoje Deus vai ativar algo poderoso em sua vida. Ao longo deste vídeo, você será guiado a compreender o que cada um desses salmos representa e como orá-los com profundidade. Não basta ler, é necessário orar com entendimento, declarar com fé, ativar com o Espírito. Cada salmo é uma chave, e chaves só fazem sentido quando usadas para abrir portas. E há portas que estão travadas na sua vida há muito tempo, que só vão se abrir quando você se posicionar diante de Deus com fé e verdade. A Bíblia diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Oséias 4:6. E muitas vezes, o conhecimento que falta é justamente este: saber onde encontrar as armas espirituais para vencer a guerra invisível que está se travando ao nosso redor. Você que chegou até aqui, não está aqui por acaso. Existe uma palavra de direção neste vídeo para o seu coração. Existe uma oração que precisa ser feita por você. Existe um tempo novo que precisa ser ativado sobre sua casa. Portanto, se prepare. Silencie a alma. Afaste as distrações. Porque algo vai acontecer. Não porque este vídeo tem poder por si só, mas porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. E se você crê nisso, escreva agora nos comentários uma declaração de fé. Pode ser simples como: "Eu recebo, Senhor Jesus." Ou "Hoje Deus vai agir." Ou "Destrava minha vida, Pai." Sua frase será como um selo espiritual diante do mundo invisível. Você está prestes a entrar em uma atmosfera de revelação. Fique comigo até o fim, abra o coração, ative sua fé, porque ao final, você mesmo poderá dizer: "Esses salmos me lembraram que Deus ainda fala, ainda age e ainda responde imediatamente." É curioso como a nossa memória espiritual é seletiva. Muitos decoram o Salmo 23. Outros citam com frequência o Salmo 91. Mas poucos se perguntam: quantos salmos poderosos estão esquecidos, engavetados na nossa rotina espiritual, esperando por alguém que ouse abrir, meditar, orar e ativar o que Deus escondeu ali para tempos de guerra, angústia ou transição? A verdade é que nem tudo o que é poderoso está visível. Deus esconde sabedoria para que seja buscada. O livro de Provérbios afirma: "A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las." Provérbios 25:2. O problema é que, no tempo da pressa, do conteúdo superficial e da espiritualidade automática, poucos têm se dado ao trabalho de esquadrinhar as Escrituras.
Por isso muitos vivem sem acesso a armas espirituais que poderiam reverter situações em instantes. Esses salmos esquecidos não foram deixados de lado por acaso. Há um movimento espiritual silencioso, mas real, que tenta fazer com que o povo de Deus viva sempre à margem da profundidade. Um povo que ora rápido, sem pensar, que lê a Bíblia de forma mecânica, que busca frases prontas, mas não busca o Espírito por trás da palavra. E quando isso acontece, o inimigo se aproveita, porque ele sabe que uma igreja sem profundidade é uma igreja sem discernimento. E onde não há discernimento, há brechas. Não é coincidência que você raramente ouve pregações sobre alguns salmos. Não é por acaso que certos textos não circulam tanto nas redes sociais, nos cultos, nas devocionais. Muitos desses salmos carregam peso profético. Eles são como granadas espirituais. Quando ativados com fé, quebram cadeias, desmascaram ciladas, interrompem ciclos negativos e reposicionam o crente no centro da vontade de Deus. Mas como o inimigo age? Ele trabalha para que você se acostume com o básico. Ele quer que sua vida espiritual entre no modo repetição. Ele quer que você leia o mesmo versículo sempre e pare por aí. E sem perceber, muitos passam a viver com uma visão espiritual limitada. Um cristianismo raso. Uma fé debilitada. O salmista escreveu: Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Salmos 119, 129. Note que ele não diz que apenas lê, mas que guarda, que honra, que valoriza cada linha como um tesouro divino. Isso nos ensina algo poderoso. Se você quer viver algo novo com Deus, precisa se abrir para as partes da palavra que ainda não explorou. Esses salmos esquecidos são, na verdade, convites divinos à profundidade. Eles não são populares, mas são proféticos. Não estão em alta, mas estão vivos. E o Espírito Santo está te chamando hoje para revisitá-los, não apenas com os olhos, mas com o coração. Porque há respostas escondidas neles. Há instruções que foram ignoradas. Há promessas que ainda não foram ativadas. Lembre-se, Jesus venceu o deserto com a palavra, não com discursos, nem com pensamentos positivos, mas com a espada do Espírito. E cada vez que ele respondia a Satanás, dizia: está escrito. Isso nos ensina que a nossa vitória também depende do que está escrito, especialmente daquilo que quase ninguém está usando. Você já parou para pensar que a solução que você tanto procura pode estar escondida justamente em um salmo que você nunca leu por completo? Ou que leu, mas nunca orou com entendimento? Talvez você esteja orando o que todos oram, mas sua situação exige algo mais específico. Algo que está ali, em silêncio, esperando ser ativado com fé e revelação. Hoje, você vai reencontrar esses salmos. Vai orar com intencionalidade. Vai romper com a repetição espiritual. Vai se aprofundar. E quando isso acontecer, você vai entender por que o inimigo tentou te manter longe deles por tanto tempo. Agora prepare-se. O primeiro desses 3 salmos será revelado no próximo capítulo. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está sendo conduzido a um reencontro com armas espirituais que estavam esquecidas, mas que agora, em suas mãos, serão usadas para a glória de Deus e para a sua libertação. Quando falamos de correntes espirituais, muita gente pensa apenas em forças externas, ataques, inveja, trabalhos malignos. Mas há prisões que nascem dentro de nós. Correntes emocionais invisíveis que nos mantêm presos a traumas, ressentimentos, mágoas, medos e culpas. E o primeiro salmo que vamos revelar aqui é uma chave que Deus colocou na Escritura justamente para quebrar essas amarras internas. Estamos falando do Salmo 6. Pouco citado, quase nunca pregado, mas tremendamente poderoso. É um salmo onde Davi rasga a alma diante de Deus, expondo suas dores, seu cansaço, sua tristeza profunda. E por isso, ele se torna um instrumento de cura para todos que oram com sinceridade. Logo no início, Davi diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados.
Salmos 6:1, 2. Isso é mais do que uma oração de socorro. É um grito de quem reconhece que há algo dentro dele mesmo o consumindo. Quantas vezes nos sentimos assim? Quebrados por dentro, fracos, com o espírito abatido, tentando manter uma aparência de força, enquanto por dentro estamos em ruínas. O Salmo 6 é para esses momentos. Ele ensina que Deus não despreza um coração contrito, que Ele está mais interessado em restaurar do que em punir. Davi não esconde sua dor. Ele diz: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Salmos 6:6. Essa imagem é forte. Ele não está chorando uma vez ou outra. Ele está afundado num ciclo de dor que o acompanha a noite inteira. Isso mostra que esse salmo é para quem sofre calado, para quem não sabe mais como pedir ajuda. Mas algo muda nesse salmo, porque, após derramar o coração, Davi declara: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Salmos 6, 8, 9. Veja como a atmosfera muda. Davi começa abatido, mas termina erguido. É isso que esse salmo faz. Ele não é só um lamento. Ele é uma ponte entre o desespero e a confiança restaurada. E quando você ora esse salmo, reconhecendo suas dores, suas fraquezas, seus pecados, algo acontece. O Espírito Santo age na raiz da sua alma. Toca onde ninguém mais pode tocar. E correntes que você nem sabia que estavam ali começam a cair. Esse salmo não cura só a alma, ele desmascara o inimigo. Porque muitos ataques espirituais ganham força quando a alma está ferida. É mais fácil o diabo acusar alguém que está cheio de culpa. É mais fácil o inferno atacar quem já está emocionalmente fraco. Mas quando você ora o Salmo 6, você neutraliza essa vulnerabilidade. O inimigo odeia esse tipo de oração, porque ela traz luz para áreas sombrias. Ela não é religiosa, ela é honesta. E onde há honestidade diante de Deus, há restauração. É por isso que esse salmo está aqui, porque ele não só limpa, como reposiciona. Ele nos ensina a orar de um lugar de verdade. E mais, esse salmo é uma oração de quem entende que Deus responde. Davi diz: o Senhor aceitará a minha oração. Isso é fé. Mesmo em meio à dor, ele já antecipa a resposta. Você está travado emocionalmente? Se sente preso a algo que viveu e não consegue superar? Sente que algo dentro de você impede seu crescimento espiritual? Então comece orando o Salmo 6 todos os dias. Declare cada palavra com o coração aberto. Não tenha medo de chorar, de confessar, de se quebrantar, porque é nesse lugar que Deus age com mais poder. E lembre-se do que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Esse salmo é para os que choram, mas ele termina com a promessa de consolo. Se você sentiu que esse salmo falou com você, escreva agora nos comentários: Senhor, sara-me por dentro, quebra essas correntes. Sua frase será um ato profético. Prepare-se. O próximo salmo é uma arma de guerra espiritual para tempos de ataque e opressão. É uma oração que aciona o socorro divino de forma imediata. Existem momentos na vida espiritual em que a batalha se torna visível. Os ataques são constantes. A sensação de sufocamento é real. Pessoas se levantam contra você sem razão. A injustiça parece tomar conta de tudo. E ainda assim, sua alma clama por justiça sem desejar vingança, por proteção sem se tornar refém do medo. É para esses tempos que o Salmo 64 foi escrito. Um salmo esquecido por muitos, mas que traz consigo o clamor de alguém que vive sob constante ameaça. Davi escreve como alguém que está cercado por ataques invisíveis, calúnias, setas de palavras maliciosas, mas que encontra em Deus o escudo e a resposta imediata. Logo no primeiro versículo, ele ora: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Ele não pede apenas livramento. Ele pede que o medo seja neutralizado, porque o medo paralisa. Ele distorce a realidade,
Ele bloqueia a fé. E muitas vezes é mais letal que o próprio ataque. Davi descreve seus inimigos como especialistas em malícia. Aperfeiçoam o seu coração num plano perverso, consultam juntamente armadilhas secretas e dizem: quem os verá? Salmos 64, 6. Isso é típico da guerra espiritual. O inimigo atua no oculto. Ele opera na sutileza, por meio de olhares, palavras, invejas disfarçadas de conselhos, insinuações maldosas que plantam dúvida, medo, inferioridade. Esse salmo revela o processo do ataque espiritual moderno. Começa com conversas, depois se transforma em intenção, que gera plano, que lança palavras como flechas. Davi diz: afiaram a sua língua como espada, armaram por suas flechas palavras amargas, para atirarem em oculto ao que é reto, disparam contra ele e não temem. Salmos 64, 3, 4. Mas esse salmo também revela a reação divina, e é aí que mora o poder esquecido desta oração. Quando você ora esse salmo com fé e discernimento, você ativa um movimento celestial de resposta. O texto declara: mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua própria língua se volte contra si mesmos. Salmos 64, 7 e 8. Isso é justiça divina. Quando o justo se cala e entrega a causa ao Senhor, Deus age. Ele não apenas protege, ele intervém. Ele transforma o ataque do inimigo em instrumento de sua própria queda. E mais, ele ainda usa isso como testemunho. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente o seu feito. Vento de 9. Esse salmo é perfeito para ser orado por quem está sofrendo calado, para quem está sendo julgado, perseguido, injustiçado, para quem vê os ataques vindo de onde menos esperava, para quem precisa de cobertura espiritual urgente, mas não sabe mais como se proteger. O Salmo 64 é escudo e lança. Ele cobre sua mente contra o medo, mas também declara guerra espiritual com base na justiça do céu. Não é uma oração de vingança, é uma oração de proteção ativa. E o final é poderoso. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Vento 10. A vitória não é apenas livramento, é restauração da confiança. Quando você orar esse salmo, ore com ousadia. Mencione situações específicas. Apresente os nomes diante do trono. Não com desejo de mal, mas com sede de justiça e clamor por socorro. Porque há momentos em que só Deus pode agir, e quando Ele age, ninguém pode resistir. Esse é um salmo para tempos de guerra, e se você está em meio a uma, ore agora mesmo. E escreva nos comentários: Senhor, cala toda língua maldosa. Entra com justiça. Que essa frase seja uma flecha espiritual lançada contra toda palavra contrária. No próximo capítulo, vamos revelar o terceiro salmo esquecido. Um salmo que não apenas protege e restaura, mas que reposiciona a sua vida em direção à promessa de Deus. Prepare-se para receber visão, direção e renovo espiritual, como você nunca viveu antes. Há momentos em que, mesmo livres das correntes emocionais e protegidos dos ataques espirituais, ainda nos sentimos estagnados. Sabemos que vencemos batalhas, mas não conseguimos avançar. Oramos, clamamos, jejuamos, mas não discernimos os próximos passos. É aí que entra o Salmo 25, um verdadeiro mapa espiritual para quem deseja direção, discernimento e um novo ciclo de vida com propósito. Esse salmo é uma conversa íntima entre o salmista e o Senhor. Ele não está em desespero, mas em busca. Não está no caos, mas sente que precisa de clareza. Logo no início ele declara: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Salmos 25, 1, 2. Essa palavra confundido é chave, porque há um tipo de confusão que não é mental, é espiritual. É como uma névoa que impede decisões claras. E esse salmo começa exatamente com o clamor por lucidez divina. Ao longo do salmo vemos o coração de alguém que deseja mais que proteção. Deseja sabedoria para viver. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me,
Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Salmos 25, 4, 5. Note como Davi usa verbos que envolvem a ação de Deus. Faze-me saber, ensina-me, guia-me. Isso nos mostra que há uma dependência ativa, uma entrega total à condução divina. Esse salmo é essencial para quem está diante de decisões importantes, para quem sente que há algo a mais em Deus, mas não sabe como acessar, para quem não quer viver por tentativa e erro, mas por instrução e obediência. Ele abre um canal de revelação. E o mais profundo é que Davi não apenas pede direção, ele reconhece a necessidade de cura interior, para que a direção seja bem aproveitada. Ele ora: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ventos 6, 7. Isso mostra que ele entende algo crucial. Culpa mal resolvida distorce a percepção espiritual. Muitos não recebem direção porque estão carregando pesos antigos, culpas silenciosas, cicatrizes não curadas, e o inimigo usa isso para trazer dúvida, confusão, medo de errar. Mas ao orar esse salmo, você está se realinhando com a verdade de Deus. Você está dizendo: eu aceito ser ensinado. Eu quero te ouvir. Eu não quero caminhar pelas minhas ideias, mas pelas tuas instruções. O Salmo 25 também revela um segredo sobre intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. 20:14. Aqui está o ápice da revelação. Deus não revela seus caminhos a quem apenas ora com os lábios. Ele revela a quem anda em reverência, em temor santo, com o coração disposto a obedecer. É nesse ponto que você sai da condição de servo e entra na dimensão de amigo de Deus. Porque amigos compartilham segredos. Eles revelam planos. E Deus faz isso com aqueles que, como Davi, se colocam em humildade diante da sua presença. Esse salmo é um divisor de águas. Ele fecha a brecha da confusão espiritual. Ele cura a visão embaçada. Ele resgata o discernimento perdido. E, acima de tudo, ele restaura a esperança. Davi encerra com uma declaração profética: guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porque em ti confio. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Vento 20, 21. Esperar em Deus é confiar no tempo certo, na resposta certa, na porta certa. Se você sente que precisa de direção, de clareza, de um recomeço guiado pela voz do Espírito, esse salmo é sua oração diária a partir de hoje. Não apenas leia, declare. Coloque seu nome nos versículos. Escreva as decisões diante do altar. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guia-me nos teus caminhos. Fala comigo. Essa simples frase será a porta para uma nova estação na sua jornada espiritual. No próximo capítulo vamos entender como unir esses 3 salmos em um ciclo diário de oração, criando um escudo completo de proteção, cura e direção sobre sua vida e sua casa. Agora que você conheceu os 3 salmos esquecidos, precisa entender que o verdadeiro poder não está apenas em lê-los isoladamente, mas em utilizá-los como parte de uma jornada espiritual contínua. Cada salmo representa uma área da sua vida espiritual. O Salmo 13 lida com a alma ferida e o sentimento de abandono. O Salmo 64 lida com ataques espirituais e injustiças. E o Salmo 25 oferece direção, sabedoria e alívio da confusão. Esses 3 salmos podem ser usados como uma tríade poderosa, um ciclo diário de oração que toca o emocional, o espiritual e o racional. Um processo completo de purificação, proteção e reposicionamento. E isso não é algo simbólico. É um modelo prático, testado por séculos, que ativa princípios bíblicos em sequência. Quando você os ora todos os dias, cria ao seu redor um escudo espiritual completo. O ciclo começa com o Salmo 13. Ele é a oração da alma ferida. Comece o seu momento de oração abrindo o coração diante de Deus. Não esconda sua dor, suas dúvidas, nem seu cansaço. O Senhor não rejeita o quebrantado. O salmista pergunta: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? E termina dizendo:
Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Essa transição é fundamental. Da dor para a fé, da angústia para a adoração, da pergunta para a convicção. Esse primeiro momento prepara o terreno. Ele cura as rachaduras internas, abre o coração, limpa as feridas, porque um coração ferido distorce a percepção espiritual. Orar com alma doente é como tentar caminhar com os olhos vendados. O Salmo 13 arranca a venda emocional. Em seguida, entre no Salmo 64. Agora sua alma já está sensível à voz de Deus. É o momento de interceder contra as armadilhas, de clamar contra as setas escondidas, de pedir a ação de Deus contra os ataques ocultos. Essa oração é estratégica. Ela cobre você, sua casa, sua mente, e quando feita com fé, quebra pactos contrários, desfaz laços, interrompe palavras malditas lançadas por inveja ou malícia. O poder do Salmo 64 está no detalhe da justiça divina. De repente ficarão feridos. Deus responde com velocidade quando encontra um coração íntegro e uma oração sem desejo de vingança, mas cheia de confiança. Esse salmo deve ser orado como quem já crê que Deus está em movimento. Por fim, você entra no Salmo 25. É a oração da direção, da visão espiritual restaurada, da dependência. Você já derramou a alma, já orou por proteção. Agora é hora de ouvir, de se alinhar, de escrever. Esse é o momento de colocar diante de Deus as decisões, os sonhos, os relacionamentos, as portas abertas e fechadas. O versículo-chave aqui é: faze-me saber os teus caminhos. Esse salmo é o fechamento do ciclo. Ele aponta a luz no fim do túnel. Ele alinha a bússola espiritual. E quando você o ora, Deus começa a destravar entendimentos, enviar confirmações, abrir janelas de revelação. Esse ciclo deve ser repetido diariamente por pelo menos 7 dias. Separe um horário. Comece com o Salmo 13 para quebrantar a alma. Depois avance ao Salmo 64 para guerrear no espírito. E conclua com o Salmo 25 para receber direção. Faça isso com constância, fé e, se possível, escreva o que você sente durante o processo. Muitos recebem revelações, visões, confirmações e até libertações enquanto oram esse ciclo. Essa prática transforma a rotina espiritual, tira o crente do piloto automático, dá profundidade à devoção, ensina a orar com propósito. Porque não basta orar. É preciso orar certo, com direção, com fé, com entendimento. E se você deseja assumir esse ciclo como compromisso com Deus, escreva nos comentários agora: Senhor, firmo um ciclo de oração contigo, cura, protege e guia meus passos. Essa declaração é mais que um comentário. É um pacto de fé. No próximo e último capítulo, vamos selar esse momento com uma oração poderosa guiada pelos 3 salmos. Uma oração para ativar tudo o que foi liberado até aqui. Senhor Deus Altíssimo, nosso refúgio seguro, nesta hora sagrada, nos colocamos diante de Ti com fé viva e coração aberto. Nos unimos em oração como filhos que confiam em Teu cuidado constante. Tu és o Deus que não abandona, o Pai que escuta até o mais silencioso dos gemidos da alma. E agora, em unidade espiritual, nos rendemos a Ti para clamar, interceder e declarar Tua palavra com fé e ousadia. Começamos esta oração com as palavras do Salmo 13, reconhecendo nossas dores mais profundas. Quantas vezes, ó Senhor, sentimos que fomos esquecidos? Quantas madrugadas solitárias, pensamentos confusos, sentimentos de abandono. Mas hoje, nós nos levantamos diante do Teu trono e dizemos: até aqui, o Senhor nos sustentou. Declaramos com fé: eu confio na Tua benignidade, na Tua salvação, o meu coração se alegrará. Cura, Senhor, toda ferida emocional, limpa nosso coração de todo peso. Restaura o ânimo, aviva a esperança, renova a fé. Agora, com o coração quebrantado e limpo, entramos em batalha espiritual com o Salmo 64 como arma. Deus justo, clamo a Ti, guarda minha vida do temor do inimigo, que nenhuma seta oculta, nenhuma palavra maldosa, nenhuma armadilha lançada em oculto venha prosperar.
Repreende toda língua mentirosa, desfaz conselhos de invejosos, fecha os lábios de quem maquina o mal. Atira tuas setas do alto, Senhor, e desarma os planos do inferno. Que toda arma forjada contra nós seja quebrada agora, em nome de Jesus. Cobre nossa casa, nosso nome, nossa saúde e nossa jornada com a tua justiça. Estabelece teu escudo ao nosso redor e transforma cada ataque em testemunho de vitória. E com o espírito limpo e protegido, nos colocamos agora sob a luz da direção divina através do Salmo 25. Faze-nos saber os teus caminhos, ó Senhor. Não queremos andar segundo nossa lógica ou ansiedade. Guia-nos com teu olhar. Mostra-nos os atalhos do engano e firma nossos pés em veredas seguras. Revela o que está oculto, confirma a tua vontade, quebra a confusão espiritual, derrama a sabedoria dos altos céus. E se porventura estivermos caminhando por rotas erradas, corrige-nos com misericórdia. Ensina-nos, porque o Senhor é bom e reto. Tua verdade é o nosso norte, e teu Espírito é nosso guia. Lembramos agora da promessa contida neste mesmo salmo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e é nesse temor santo que nos rendemos. Faz de nós pessoas guiadas, não pelo que vemos, mas pelo que o Senhor diz. Toca nossa mente, limpa nossa visão, alinha nossos passos ao teu tempo. Que os nossos ouvidos espirituais se abram, que os sonhos proféticos retornem, que a sensibilidade à tua voz seja restaurada. Senhor, sela agora esta oração com tua presença. Cobre cada pessoa que ora conosco neste momento. Visita cada lar. Entra com paz onde há guerra. Entra com provisão onde há escassez. Entra com reconciliação onde há divisão. Que teu Espírito sopre agora sobre todos os que declaram fé diante desta oração. E que a partir de hoje, este ciclo de oração se torne estilo de vida. Que os esquecidos se sintam lembrados, que os atacados se sintam protegidos e que os perdidos encontrem direção. A ti, toda a glória, todo louvor, todo domínio. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.